Santa Palavra de Deus, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Eu pedi para colocar uns slides, deu certo, meu querido? Isso, pode pôr para nós então, por favor. Ruth, capítulo 1, no versículo 16, há uma citação, uma palavra aqui, de uma mulher chamada Ruth, para sua sogra. Diz assim: Ruth respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde você for, eu irei. Onde você ficar, eu também vou ficar. O teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Vou repetir então. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Pai, fala conosco nesta noite, por meio da tua palavra. Usa-me nas tuas mãos, que a tua graça, a tua glória, o teu poder seja manifesto sobre as nossas vidas, por meio da palavra viva, ministrada ao nosso coração, ungida pelo Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém. Diga amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nesses últimos dias, eu tenho falado com a igreja domingo de manhã e nas células também, sobre a importância de darmos passos de fé. Amados, a fé é o firme fundamento da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Aqueles que vão descer as águas do batismo hoje, eles aceitaram a Jesus pela fé e serão batizados pela fé segundo as Escrituras, a palavra de Deus. Escute, igreja, olha aqui para mim. A fé, ela serve, a gente usa da fé para a gente resolver problemas pessoais. A gente usa da fé para ter segurança no dia a dia. A gente faz o uso da fé para profetizar, para falar que a vitória virá em nome do Senhor Jesus. A gente usa a fé não somente no sistema defensivo, no sistema de sobrevivência, não apenas no sentido de cura, mas também no sentido de ousadia, no sentido de ir além. E esse ir além é nós nos tornarmos pessoas que dão fruto para a glória de Deus. Esse ir além, essa fé no sentido de avanço, de crescimento, significa que são passos que a gente está dando de fé para vivermos algo maior. Então nós não estamos usando a fé neste caso para resolver problemas pessoais. Nós estamos usando a fé para ganhar almas para Jesus, para manifestar o reino de Deus na face da terra. Uma coisa é eu precisar de Deus para Ele me resolver. A outra coisa é eu deixar-me ser usado por Deus para ajudar e abençoar pessoas a serem resolvidas e curadas pelo poder de Deus. Eu posso ouvir amém? Amém. Então, em que passo você está da sua carreira cristã? Como está a sua vida espiritual? Eu quero falar aqui hoje, convidar você para assumir e dar o passo do compromisso. Nós já falamos alguns passos: o passo da entrega, o passo do relacionamento, o passo da obediência. Hoje de manhã nós falamos sobre o passo da conquista, isso. E agora à noite, o passo do compromisso. O passo do compromisso. E é interessante, meu querido, que se você quer crescer, precisa se comprometer. Se você quer viver o sobrenatural, nós precisamos, eu digo de mim, eu digo você porque estou pregando, né? Mas nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então, comprometimento é uma palavra que nos faz agir com vigor, motivação e identificação com algo ou alguém.
É uma promessa recíproca de alguém que tende a cumprir com seus acordos, independentemente da forma que eles sejam feitos. Deus, Ele tem um compromisso comigo, mas eu preciso também ter um compromisso com Ele. Eu posso ouvir amém mais forte? Amém. Porque a gente sonha, a gente pede, Deus me ajuda, o Senhor tem promessa para a minha vida, mas e eu? Eu preciso também me comprometer com Deus, com essa questão de honrá-lo e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Se você se compromete, então você começa a crescer. Quando você se compromete em cuidar de alguém, quem cuida cresce, certo? Quando você se compromete em fazer o melhor lá na empresa, você cumpre isso, você vai ser colocado numa posição de destaque, numa posição mais elevada. Quando você se compromete no casamento, você está com aquela pessoa na sua vida conjugal. Não vive só love, não é só love, não é só romance. Há pessoas que às vezes acham que amar é romance, é romantismo. Não, amar é compromisso. É compromisso. Até porque quando às vezes alguém casa, fala, não, eu amo ele e tal, nós vamos viver juntos, nem que seja debaixo da ponte. É só agora que não casou ainda, viu? Daqui uns 3 dias ou 4, se você for morar debaixo da ponte, você fala assim, tô fora. Por quê? Porque ninguém vive só de romance. Às vezes a mulher quer tanto romance do homem, que às vezes o homem se torna mais, aquela coca parece uma Fanta, na verdade, porque é tão delicado, é tão cheio de carinho e tudo, mas nem sempre tem compromisso, certo? Então às vezes a mulher está querendo demais do marido no aspecto de romantismo, de carinho, mas na verdade o homem comprometido é aquele que vai proteger a sua mulher, vai prover as necessidades, vai cuidar da família, vai ser o pastor da casa. Com esse aí você pode casar, que vai ser bênção pura, sem mistura. Agora, se o cidadão vai comprar um tênis, demora mais do que você para comprar uma sandália, se cuida, vigia, esse casório aí está perigoso, viu? Se ele vai sair de casa, você tem que ficar esperando ele se arrumar, porque ele demora muito para se arrumar. Essa coca pode ser Fanta, cuidado aí, irmão, viu? Cuidado aí. Então nós temos que entender o que é compromisso. Compromisso é cuidado, é responsabilidade. E é isso que Deus espera da gente. É isso que nós temos que ter com Deus. É interessante que a gente aprende com Ruth o passo do compromisso. Foi ela quem citou aquelas palavras, não é? Que nós acabamos de dizer aí. A Bíblia diz que Elimeleque era um homem que se casou com Noemi. E Noemi significa agradável. Ele casou-se com Noemi. E ele precisou ir para Moabe. Porque lá em Belém, onde eles moravam, que era a terra do pão, a casa do pão, faltou comida, não tinha alimento. E ele foi com seus 2 filhos, Malom e Quilion, para Moabe. Chegando lá, começaram a viver ali, e os filhos se casaram, estava tudo bem, tudo certo, mas o Elimeleque morreu. E depois passou um tempo, morreu o Malom, e depois o Quilion, ou vice-versa, o Quilion e depois o Malom. A ordem não altera aí o produto. Então a Noemi, esta mulher que tem um nome de agradável, ela ficou sem o marido, ela ficou sem os filhos, e ela ficou com 2 noras. E daí então, ela fica amarga, entristecida, porque ela não teria futuro. Porque o futuro dela estaria nos filhos, mas os filhos morreram. Ela estava então desamparada. E ela fala para Orfa e Ruth, se não me falha a memória: olha, vocês, eu vou voltar para Belém. Não sei como vai ser a minha vida lá, mas vocês estão dispensadas. Voltem para a família de vocês, encontrem um outro homem, construam a sua família, porque segundo a lei e os costumes, eu teria para vocês casarem novamente
com um outro filho meu, vocês teriam que esperar o filho nascer, crescer e depois casar, e eu estou viúva, não tenho mais filhos. Isso não vai ter como acontecer. Então vão para a casa de vocês, construam a sua família, vivam aqui no meio do seu povo, e Deus abençoe, digamos assim. A órfã ouviu aquelas palavras e realmente deixou a sua sogra e foi embora. Mas a Ruth, quando ouviu essas mesmas palavras, ela falou assim: olha, sogra, é o seguinte, eu não vou te deixar não, e para de dizer para mim te deixar, porque eu não vou te deixar. Para de insistir comigo para eu te deixar, porque eu quero ir com você. Aonde você for, eu vou também. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então nós vemos aqui que ela se comprometeu em cuidar da sua sogra, e conviver com ela, e dar apoio e socorro para ela. Então isto é muito bonito. Então ela deu o passo do compromisso, e nós precisamos e podemos fazer isso também, assim como esses 4 candidatos ao batismo estão fazendo hoje. Eles estão dando um passo de compromisso com Deus. Você observa aqui, segundo esse texto dessa mensagem de hoje, para dar o passo do compromisso, o meio em que você vive não pode determinar seu nível de comprometimento. O meio em que você vive não pode determinar o seu nível de comprometimento. A Ruth, ela fala assim: olha, eu vou com você. Só que a Ruth era de Moabe. Os moabitas eram um povo problemático, um povo que tinha os seus ídolos, que queimava os seus filhos aos ídolos. Eram pessoas, entre aspas, aí, pervertidas, cruéis, gente ruim. Só que quando a Ruth foi morar, aliás, a Noemi foi morar lá, os seus filhos precisavam casar, precisavam de alguém, e casaram com essa mulher, um com uma, outra com outra. E é interessante que essa mulher, chamada Ruth, ela determinou no seu coração a seguir a Noemi. Então é interessante isso, e nós precisamos entender que o meu nível de comprometimento não pode ser alterado de acordo com o ambiente que eu vivo. Quando eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso em Montemor, em Campinas, em Sumaré, eu tenho, para onde eu for, aonde eu estiver, o Senhor é o meu Deus, eu tenho compromisso com o Senhor meu Deus, amém? E foi isso, possivelmente, que determinou, que foi determinante para Ruth falar: o seu Deus será o meu Deus. Eu quero servir esse Deus que a senhora serve, porque a senhora é um exemplo para mim. Porque eles, a família, indo morar lá em Moabe, eles não se perverteram, eles não se perderam. O compromisso que eles tinham com Deus era tão bonito, era tão claro, a ponto da nora querer ir embora com a sogra. É difícil o relacionamento nora e sogra, irmãos, é difícil. Mas o exemplo da Noemi e do seu marido e dos seus filhos contagiou, transformou, levou a Ruth a dizer: eu vou com você, aonde você ficar, eu vou ficar também. Então, meu querido, nós precisamos entender que o ambiente não pode modelar a nossa fé. Quando nós temos compromisso com pessoas, por exemplo, a distância pode nos separar, mas a mentalidade, o respeito, a admiração, a amizade continua mesmo à distância. Inclusive nós somos chamados por Deus, tendo compromisso com Ele, a sermos termostato e não termômetro. O termômetro é o que mede a temperatura ambiente. Se está 30 graus, se está 22, hoje está friozinho, deve estar uns 20 por aí, sei lá, 22. Mas o termostato, ele aquece o ambiente ou esfria o ambiente. Ele que modela, ele que
faz a temperatura chegar aonde a gente deseja que chegue. Então lá no ferro de passar da senhora tem um termostato, eu falei errado, acho que é o termostato, que é aquele botão que você vira assim para você não queimar a roupa, para ela não ficar quente demais. Está ligado, irmãs? Não é assim? Lá no chuveiro tem um termostato. Você coloca lá se você quer frio, se você quer verão, se você quer inverno, se você quer geleira. Tem um termostato. Nós, como servos de Deus, comprometidos com o reino de Deus e com o nosso rei, nós não somos termômetro que visualiza, que mede a temperatura, mas nós somos pessoas que onde nós chegamos, nós alteramos ambientes, e quando nós chegamos, nós já chegamos dizendo que a paz esteja neste lugar, já chegamos brincando, alegres, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, é a nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, ter esse compromisso com o Senhor, de tal maneira que nós não podemos ficar reclamando da escola. Nossa, porque a escola é um problema, porque na escola acontece isso, porque lá na escola os alunos são ruins, porque aquela escola... Não, vocês têm que chegar lá na escola, o seu filho vai fazer a diferença na sala de aula, vai tocar o coração da professora, vai tocar o coração do diretor, e a escola, a sala de aula, logo vai ter uma célula, porque o seu compromisso com Deus não determina, o ambiente não determina o tamanho do seu compromisso. Você é um cristão, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aonde você está causando um impacto espiritual, porque aonde você chega, Deus chega, porque você é morada e templo do Espírito Santo, porque você assumiu um compromisso com Deus, Ele tem um compromisso com você, de não te deixar e não te desamparar. Ela escolheu, a Ruth escolheu se colocar debaixo de Noemi. É interessante, meu querido, aqui, que nós precisamos fazer declarações de fé. Nós podemos entender e dizer: Senhor, venha o teu reino. Mas nós precisamos ter esse compromisso com Deus, para não fazermos isso apenas no momento do culto. Às vezes nós determinamos o ambiente, irmão. Nós somos o termostato. Às vezes tem um problema bom, você chega aqui, o estacionamento está cheio de carro, olha, glória a Deus. E daí na hora de você ir embora, você não pode deixar o seu compromisso falhar, porque alguém está fechando você. Nossa, eu quero ir embora, mas não deixa o capeta atrapalhar e roubar aquilo que você recebeu dentro do culto aqui, na hora do momento da adoração, do louvor, da palavra. Amém, irmãos? Então nós temos que entender que a igreja vai crescer e que os problemas sempre vão aumentar no aspecto de acomodação, no aspecto de recepção. Nem sempre você vai receber a visita mesmo, porque a nossa vida, a vida de todo mundo é muito corrida. Mas uma coisa você tem que ter no seu coração: o compromisso com Deus, haja o que vier, venha o que vier, haja o que houver. Você não se afastar do Senhor e você causar no reino das trevas, dizendo: venha o teu reino nesse lugar, seja feita a tua vontade. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos viver desta forma, irmãos, comprometidos. O nosso bairro não nos limita, irmão. Ah, mas eu sou aqui do bairro, se eu estivesse em outro lugar, as coisas seriam diferentes, a igreja seria maior, ou o meu salário na empresa seria melhor, eu não teria mais comércio para eu trabalhar, porque aqui, não, você não é limitado pelo espaço geográfico que você vive. Deus, Ele nos dá asa, e quem tem asas voa nas alturas. Você é eagle, você é águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É você quem determina o ambiente por causa do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Tem gente dizendo assim: que Deus não age, mas nós estamos nas casas pregando o evangelho, ganhando vidas, cuidando delas, tendo comunhão, comendo, que coisa boa, conversando, batendo um papo, expulsando demônios, curando os enfermos, dizendo: venha o teu reino. O meu compromisso é com o Senhor, e o meu Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estava um tanto preocupado em que minha filha fosse morar em São Paulo e estudar na faculdade. Uma faculdade que, segundo dizem, é a melhor da América Latina.
mas também muitos pensamentos alheios à palavra, muitas coisas fora do lugar, fora do eixo, muitas preocupações no sentido de chegarem notícias que causam a preocupação, e a gente estava um tanto temeroso, mas nós começamos a orar, a clamar a Deus, e começamos a pensar, nossa filha vai para lá, não para se perder, mas para ganhar almas lá. E esses dias ela estava publicando, tem uma célula lá na faculdade, ela está falando do amor de Jesus, foi até para a Espanha, depois que foi para São Paulo, em vez de ela se perder, se afastar, como às vezes a gente pensa, umas besteiras, né? Ela cresceu, está voando nas alturas, está vivendo o reino, vivendo no evangelho. Ela está aqui, a oração que ela fez por mim aqui no meu aniversário, irmão, quem estava aqui? Quem estava aqui? A gente chorou aqui, né, irmão? Que alegria, que coisa boa, os nossos filhos vão ganhar esta geração. Eu estou feliz, viu, com os juniores e com os jovens, por nós podermos batizar esses 4 jovens que estão aqui. Eles estão dando continuidade ao reino de Deus nesta cidade. Louvado seja Deus que vocês vão poder gastar as suas vidas, como Paulo falou, eu vou me gastar e me deixar gastar pelo reino, pelo evangelho de Deus. E ele foi até o fim comprometido com o reino de Deus e com a vontade do Senhor. E louvado seja Deus que vocês vão aqui orar por nós, vocês vão nos abençoar, muitas vezes vocês vão pregar, eu vou ouvir vocês pregando aqui e abençoando a minha vida, porque vocês foram conquistados para ter esse compromisso com Deus, e Deus sustentará a vida de vocês. Quando a gente se compromete, meu irmão, independente do local que nós estamos, Deus age. Você que está em casa, de repente você está no cárcere, você está num hospital, talvez você esteja num ambiente que não é tão favorável, alguém está zombando de você porque você é crente, que você está assistindo um culto no seu celular, aí na sua casa, mas saiba que esse ambiente aí não determina o seu compromisso. Se você é de Jesus, aonde você estiver, Jesus está com você, porque Ele tem compromisso com você. Que maravilha quando nós entendemos isso, irmão. Glória a Deus. Deus, Ele coloca pessoas, irmãos, para nos abençoar, ó Pai, meu querido, para a gente fazer a obra de Deus. Então não tenha medo de enviar o seu filho, não tenha medo de liberar o seu filho, não tenha medo, confia no Senhor, ora ao Senhor. Se o seu filho tem compromisso com Deus, Deus vai sustentá-lo e nenhum mal vai destruí-lo. Deus tinha um propósito com Moisés, ele atravessou o rio Nilo lá, né, numa cestinha betumada, e deu tudo certo. Seus filhos também vão prosperar, vai dar certo. Louvado seja Deus por aqueles que estão assumindo esse compromisso. Louvado seja Deus pelo Edivan e a Thaís, que estão aqui todo sábado às 4h30, 5 horas da tarde, fazendo discipulado, fazendo célula durante a semana com 2 crianças pequenas. Eles estão comprometidos com o reino de Deus, e não é por acaso que Deus tem usado eles para curar os doentes, para pregar a palavra, para levantar líderes nessa cidade. Deus tem muito mais para nós. Quanto maior o seu compromisso, mais Deus vai operar através da nossa vida. Outra coisa, para nós darmos passos aí, como aconteceu com a Ruth, ela não tomou a decisão de servir ao Senhor do nada. Ela vê o exemplo na casa de Elimeleque e Noemi. As pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você. Quando eu vou comprar ração, quando eu vou no mercado, quando eu vou no mecânico, quando eu estou andando na rua, em qualquer lugar, em todo lugar, estão olhando para mim. E oxalá, quando elas olharem para mim, elas verem que eu tenho um compromisso com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isto vai inspirar a vida delas. Então, quando a Ruth decidiu ir com a sua sogra, é porque ela vê o exemplo na casa de Elimeleque e Noemi, esse casal abençoado. Mesmo esta mulher ficando viúva, ela falou: eu vou cuidar da senhora, eu vou estar com você. Outra coisa, irmão, o meio então que a gente vive não determina o nosso nível de compromisso. Nós somos chamados para sermos termostatos. Aquilo que eu já falei, ficou para trás a letra aí, mas é isso aí, irmãos. Outra coisa, para dar o passo do compromisso, comprometa-se com a visão e com o propósito. Irmão, sempre há um propósito na nossa vida, nós temos que encontrar esse propósito. Estava falando com os obreiros agora há pouco, que todos nós temos que ter um tesouro. E para a gente chegar nesse tesouro, você tem que ter um mapa, para você chegar lá no tesouro. E é importante que você chegue até onde você deseja, até onde está o propósito que Deus tem para a sua vida, curtindo os momentos na caminhada, como nós ouvimos ontem a pastora Lourdes pregar. Então é necessário você se comprometer com a visão e com o propósito. Olha o que ela falou aqui, ó.
Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde você for, eu irei. Ela sabia, aonde você ficar, eu vou ficar. Ela sabia que Deus tinha um propósito. Não era à toa que ela tinha casado com o filho da Noemi. Não é à toa que o marido tinha falecido, e o sogro também, e o cunhado também. Ela observou e percebeu que apesar daquela dor, daquele sofrimento, daquela dificuldade, Deus tinha algum propósito com toda aquela situação. Então ela se comprometeu com a visão e com o propósito que Deus tinha para ela. E nós precisamos também, meu querido, nos comprometermos. Por exemplo, se a gente se compromete com o seu trabalho, com a visão do seu patrão, trabalhe para ele certinho, do jeito que ele está pedindo. Faça, e faça até melhor se você puder, para cooperar, para contribuir com ele. Se você concordou com o salário que você ganha, então dê o seu melhor. Ah, mas eu ganho pouco. Mas dê o seu melhor mesmo ganhando pouco. Demonstre que você tem compromisso com o seu patrão, que você quer o crescimento da empresa dele, porque se a empresa dele falir, você também está na roça, como diz o outro, né? Se o teu superior não caminha bem, você sofre as consequências. Então aquilo que é combinado, aquilo que é feito um acordo, há um compromisso, dê o seu melhor, e então Deus vai honrar a sua vida. A Bíblia diz, por exemplo, os filhos têm que ter um compromisso com os seus pais, de honrar os seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Que esse seu compromisso com Deus leve-o a honrar os seus pais. Em Hebreus 13:17, a Bíblia diz assim que é para a gente cuidar bem dos nossos líderes. Hebreus 13:17, eu não coloquei ali, não mesmo. Observe que, então lá em Hebreus, eu vou ler na íntegra aqui o texto para nós não falarmos errado. Hebreus 13:17, diz assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui, o escritor de Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, está dizendo a importância de nós nos comprometermos com a visão e o propósito da igreja. Que é importante a gente estar engajado numa célula. Vocês que estão descendo as águas, nossa igreja é uma igreja em células. Ah, eu quero tocar na igreja. Vai na célula, você toca lá e depois você vem tocar no altar aqui no futuro. Ah, eu quero ser um diácono. Vai numa célula. A nossa igreja tem essa visão, esse propósito, não de juntar pessoas, mas de fazer discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos interesse em que venha pessoas de outra denominação para cá, porque quem já está em outra denominação já é salvo, já conhece o evangelho, já vai para o céu, glória a Deus, pode servir lá mesmo, não tem problema. Nós queremos ganhar os perdidos, aqueles que estão caminhando para o desespero, para a dor, para a aflição, para o medo, para a tristeza. Ganhar essas pessoas, cuidar bem delas. Quem ama ganha, quem ganha cuida, quem cuida acaba crescendo, amadurecendo, e quem cresce se multiplica em outros. Então é importante demais que nós, vocês que estão descendo as águas, nós que fazemos parte deste ministério, desta igreja, é claro que a gente vai receber se alguém vier de outro ministério, mas eles não são o nosso alvo. O nosso alvo são os perdidos. Como dizia Aimee, alcance o perdido a qualquer custo. E nós não queremos apenas batizar, nós queremos ser usados por Deus, segundo as escrituras, de fazer discípulos, de ajudá-los a forjar o caráter, a viver segundo a palavra de Deus, uma vida abençoada aqui na terra, e a convicção e a certeza da vida eterna por causa do compromisso com Deus e com Cristo. Amém, irmãos? Então, nós pastores, nós líderes, nós temos o peso sobre os nossos ombros. Agora, quanto mais a igreja cresce, mais o peso aumenta. Por isso é necessário que você alivie os seus pais, alivie o seu pastor. Quando você vê que as contas lá na sua casa não estão batendo, está faltando grana, você está guardando dinheiro para comprar algum bem e deixando os seus pais sofrendo, tendo que trabalhar mais, diminui as
essa sua ansiedade, essa sua vaidade, e diga para os seus pais: olha pai, eu vou ajudar você, vou ajudar o senhor, vou ajudar a senhora, mãe, vamos trabalhar junto aqui. Por quê? Porque nós pertencemos a um outro reino, o reino de Deus, e no reino de Deus o Senhor cuida de todas as coisas. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então alivie o seu pastor, alivie o seu líder de célula, alivie o seu anfitrião, ajude-o ali, demonstre que você tem um compromisso com as almas, com as pessoas, ajude levando lanche, participe com alegria. Se alguém pedir para você fazer a dinâmica, faça com alegria, faça com fé, esteja engajado no reino de Deus, não tenha medo de ser feliz. Se você se compromete com Deus, com a visão e o propósito que Deus tem nos dado, que está na palavra de Deus em primeiro lugar, e também está no nosso coração, certamente as bênçãos do Senhor virão atrás de você e alcançarão para a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Eu vou correr aqui. Então foi isso que aconteceu. A Ruth, ela comprometeu-se com a visão e o propósito da sogra, de tal maneira que quando depois elas voltaram lá para a terra de Belém, a Bíblia diz que a sogra Noemi deu orientações para Ruth sobre ela recolher algumas espigas, alguns alimentos que ficavam das terras ali de Boaz. E quando ela instruiu também sobre como a Ruth deveria proceder, ela acatou, ela atendeu, e isso trouxe uma recompensa maravilhosa para ela. Depois nós vamos falar sobre isso. Então é importante, meu querido irmão, que nós possamos honrar e se comprometer com a visão e o propósito dos líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas. E eu quero também dizer aqui rapidamente que Deus, Ele coloca esses líderes, e faz parte do caminho rumo ao crescimento, irmãos, honrar e se comprometer com a visão e o propósito desses líderes. Nós precisamos. Em Amós 2 fala assim: como que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Às vezes eu, quando mais jovem, até agora a gente faz isso, mas não muito mais, eu andava de braço dado assim com a deusa, né? E daí, às vezes a gente estava andando, Alessio, e aí um dava um passo diferente do outro, daí não dava para andar junto. Calma, deusa, vamos assim. Não literalmente assim, mas eu explicava, vamos. Aí eu olhava o pé dela assim, o andar dela, aí ia junto, de direita, esquerda, direita, aí vai juntinho assim, já viu ou não? Já viu? Agora você já viu aquele homem casado que larga a esposa lá atrás, carregando as crianças, a mamadeira, a mochila e tudo mais, e ele com a Bíblia na mão lá na frente assim, homem de Deus, e larga a família lá? Não sei como é que eles andam juntos, não andam juntos, não estão de acordo. Não estão de acordo. Então, na igreja do Senhor Jesus, na família que nós pertencemos, nós temos que dar o mesmo passo, nós temos que andar no mesmo ritmo, nós temos que andar para frente, esse passo de fé, todos comprometidos com o reino de Deus, para a glória de Deus. Eu posso ouvir amém, irmãos? E se alguém começar a difamar, eu não gosto disso, mas assim, eu amo. Se alguém falar assim, eu não acredito nesse negócio de célula, eu amo, isso aqui está na Bíblia. Deus está tratando conosco, estamos levantando aqui, nós vamos para frente, não fica aí não, vem comigo. Quem ama ganha, quem ganha cuida, quem cuida cresce, quem cresce multiplica. Andar junto, irmão, andar junto. Outra coisa, rapidinho, comprometa-se para dar o passo do compromisso, comprometa-se com o povo de Deus. É isso que ela falou, o teu povo será o meu povo. Por que a gente chama de irmão? Porque nós somos uma família. Meu irmão, minha irmã, nós somos uma família para pertencer. E é importante demais nós termos compromisso com os nossos irmãos, com o povo de Deus. Não tem como se comprometer com Deus sem se comprometer com o povo de Deus. Não há como se comprometer com Deus sem se comprometer com a sua igreja. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela, lá em Efésios capítulo 5. Então a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça desse corpo, e nós em unidade, nós somos então o corpo de Cristo. A gente sempre diz isso, mas nunca é demais,
que o templo, a igreja, não é um lugar para eu frequentar. Eu frequento, posso ir no cinema, posso ir no mercado, posso ir numa padaria, eu frequento esses lugares, eu compro pão ali, eu faço aqui, mas a igreja eu pertenço. Nós somos uma família para pertencer. Por isso que quando a gente tira uma coisa do lugar, depois a gente põe no mesmo lugar, porque aquilo ali me pertence. Por isso que quando a gente vai no banheiro, a gente dá descarga direitinho, para que falar isso, pastor? Porque o outro meu irmão vai usar depois. Eu não quero deixar o banheiro sujo para o meu irmão usar. É meu irmão. Tenho compromisso com o meu irmão. Né? Quando alguém pede o meu lugar, pode ficar, não tem problema. Nós somos uma família, estamos em casa, somos irmãos. Tenho compromisso com você. Eu vou para o céu, irmão, mas não quero ir sozinho não, quero que vocês vão comigo, todo mundo. E se em algum momento eu estiver meio assim, você fala, vamos pastor, vamos para o céu, nós vamos para o céu. Está ligado, irmão? Que nós somos a família de Deus nessa igreja, nessa cidade, nesta terra. Então, meu querido, ela diz aqui, ó, o seu povo será o meu povo, né? Então, a gente percebe que Ruth, ela ainda tinha uma vida pela frente, ela não era idosa, ela não tinha filhos ainda, né? Era uma viúva, uma jovem viúva. Então, ela poderia viver outra coisa, mas ela decidiu ir com a sua sogra. Os adolescentes às vezes não gostam, né? Os mais jovens não gostam de andar com os mais antigos, assim, com mais experientes. Você percebe que os adolescentes, eles querem estar no meio dos adolescentes. Os jovens querem estar no meio dos jovens. Os nossos filhos, quando são crianças, eles choram quando você vai sair de casa, que eles querem ir com você. Eu quero ir, pai, quero ir. Você não pode levar às vezes. Mas depois que eles crescem, a gente que chora. Venha, filho, venha comigo, vem. Eu não quero ir. Eu vou ficar aqui em casa mesmo. Não é assim às vezes? Quem é pai aí? Não é assim às vezes? Ela poderia dizer, eu ficar com sogra ainda? Estou fora. Ela poderia arrumar uma turminha ali no grupo do WhatsApp, falar, vamos lá, tá, vamos aqui, vou ficar por aqui mesmo. Ela falou assim, não, eu vou com você, sogra. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Amém, irmãos? Então quando vocês forem falar aqui da Quadrangular do Paulista, não fale aquela igreja. Ou aquela igreja do pastor, não fale assim. A igreja primeiro não é do pastor. A igreja é do Senhor Jesus. E não fale aquela igreja, mas fale a minha igreja. A minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu zelo pelo meu povo, pela minha igreja. Ah, mas e as outras? Então, eu amo também, respeito do mesmo jeito. Mas nós nos encontramos, a nossa família se reencontra aqui. Aqui é a minha igreja. O seu povo, Noemi, será o meu povo. Eu quero pertencer a você, aos seus familiares, ao seu povo. Então é muito importante. Estamos encerrando. O quarto passo é comprometa-se com Deus. O teu Deus será o meu Deus. Parece isso lógico, não é? Parece lógico, você vai servir ao povo de Deus, vai servir a Deus também. Mas nem todas as pessoas entregam a sua vida a Jesus. Algumas pessoas se entregam, às vezes, a um namoro, a uma pessoa, porque gosta, é bonita, é bonito. É um gato, é um pão, como diziam minhas irmãs, é um pão. Mas nem sempre se compromete com o Senhor. Às vezes a pessoa se compromete com um cargo, uma função. Mas nem sempre se compromete com o Senhor, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Nem sempre se compromete com o Deus. Às vezes se compromete porque vai ter benefícios, então se compromete com as pessoas. Eu vou lá na igreja porque lá as crianças são bem cuidadas, as tias se preparam durante a semana, higienizam lá os brinquedos, as salas estão sempre em ordem, tem multimídia lá, tem vídeo e tal. Eu vou lá não, porque a igreja Quadrangular do Paulista é boa, eu vou levar lá meu filho. Ótimo, é boa mesmo, glória a Deus, eu recebo. Mas você precisa se comprometer com o nosso Deus, não com as nossas coisas, não apenas com as nossas pessoas, mas com o Senhor que sustenta esta igreja. A Bíblia, Jesus falou assim, está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E para a gente ser igreja do Senhor Jesus aqui na terra,
precisa pertencer a Cristo, assumir um compromisso com o Deus vivo. Então, é necessário a gente entregar a nossa vida na mão do Senhor verdadeiramente. Comprometer-se com Deus é amar o que Deus ama, é obedecer aos mandamentos e à direção do Senhor para a nossa vida, irmão. Amar a Deus é um compromisso que Jesus falou. Jesus diz lá em Mateus 22, nos versos 25, 27, aquela região ali, ele fala assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a sua inteligência, teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende os profetas, os mandamentos, os salmos, os profetas. Jesus estava ensinando os seus discípulos a importância do compromisso em amar a Deus e o compromisso de amar o próximo. Uma igreja comprometida com Deus e comprometida com o próximo é uma igreja saudável, é uma igreja curada, é uma igreja visionária, é uma igreja que cresce, é um povo feliz e abençoado nesta terra. Eu posso ouvir amém, irmãos? Porque há esse compromisso com Deus. E tem um outro mandamento, que é a grande comissão. Ele fala assim: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, façam discípulos. Quando eu tenho esse compromisso com Deus, com os irmãos, e em ganhar o mundo, em fazer discípulos, então esse compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão fará surgir uma grande igreja, uma igreja abençoada, próspera, uma igreja que vive os milagres de Deus. Mas é necessário nós nos comprometermos não apenas com a obra do Senhor, mas com o Senhor da obra. É importante que nós entreguemos a nossa vida. Então a Bíblia diz que esta mulher, ela seguiu a sua sogra, ficou com ela, foi morar com ela lá em Belém. A sogra estava tão triste, mas que bom que Deus sempre levanta alguém para não nos deixar, não nos abandonar. Quando ela saiu de lá, o nome dela significava, Noemi significa agradável, mas ela voltou tão desgostosa por ter pedido o marido e os 2 filhos, que ela dizia assim: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, que significa amarga. Ela tinha uma doença interior, ela tinha um trauma, ela tinha uma angústia, mas sempre tem alguém cheio do amor de Deus, que foi tocado por Deus, que diz assim: eu não vou te deixar, eu vou ficar com você, e Deus vai restaurar a sua vida. Às vezes na nossa vida eu ministro sobre as pessoas, mas pode chegar uma ocasião na minha existência que a pessoa ministre sobre a minha vida, que a pessoa conforte o meu coração com um abraço, com um apoio, com uma ajuda. Porque quando nós somos família, todos na mesma mesa, na ceia do Senhor, agora no mês de junho, mesma ceia, a mesma mesa, todo mundo igual. E é importante demais que nós tenhamos esse compromisso com Deus. Então elas ficaram juntas ali, e mesmo estando ela amargurada, Noemi, entristecida, alguém chamando ela de Mara: Mara, por que você está assim? Por que chama Mara? Porque eu perdi meu marido, meus filhos e tal. A Ruth não deixou ela, porque ela tinha plantado uma semente de amor, de fé no coração de Ruth. E Ruth falou: esse teu Deus é bom, apesar de tudo que se está passando, esse teu Deus é maravilhoso. Eu quero servir esse Deus que você serve, eu quero ser do seu povo também, eu quero pertencer à sua família, à sua existência. E esta mulher, a Ruth, ela honrou a sua sogra, ela abençoou. E é interessante, meu querido, que nada na nossa vida, vocês que estão batizando, vocês que estão aqui nesta noite, a começar em mim, nada pode tomar o lugar e o espaço de Deus na nossa vida. Nós precisamos escolher hoje, nos comprometermos totalmente com Jesus. A Bíblia, Jesus falou assim, que se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará,
e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Você é morada do Espírito de Deus. Quando eu olho você, eu vejo em você a paz do Senhor, como dizia a música antiga. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele não te deixou. Pode ser que algumas pessoas te deixaram. Pode ser que algumas pessoas não quiseram vir com você depois que se tomou essa decisão de voltar para Cristo. Mas pode ter certeza, você não está voltando sozinho. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. E neste lugar está cheio de Ruth também, está cheio de Noemi, está cheio de gente abençoada e curada para te acolher, te abraçar e dizer: estamos juntos e misturados. Não vivemos mais, mas é Cristo que vive na nossa vida. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então, ali estava aquela mulher, e ela vai recolher os alimentos que ficavam. Quando havia a colheita, havia uma lei que Deus deixou para os hebreus, que quando eles passavam, recolhendo, alguma coisa ficava no caminho, era para deixar, para que aqueles mais carentes pudessem ir lá e recolher, e não precisar pedir. É como que deixei cair, ficou, eu achei, eu posso levar para casa, sem roubar e ter o que comer. Então eles deixavam, e a Ruth foi lá e tal, e houve um momento que ela conheceu o Boaz, o dono da fazenda. O dono da fazenda era muito rico, ele tinha muitas propriedades, e certa vez ela se aproximou um pouco mais dele, e ele percebeu que ela estava interessada em ser resgatada por ele, porque a Ruth estava sem eira nem beira materialmente. Ela não tinha marido, ela não tinha, os pais não estavam ali, e a Noemi também. É uma situação difícil, elas voltaram em muitas dificuldades para Belém. Mas certa vez ela se deitou de tal maneira que esteve perto dele, e este homem, quando percebeu, ele entendeu que ele precisava resgatar essa mulher. Ele deveria comprar essa mulher para ser a sua mulher. Era o costume da época. Ele deveria resgatá-la e resgatar a Noemi também. E a Noemi, essa pessoa, era parente da Noemi. Mas tinha um outro parente da Noemi, além do Boaz, que era mais próximo ainda. Então, segundo a lei, era aquele outro homem que deveria adquirir, comprar ali o dote, comprar a pessoa da Ruth, acolhê-la como uma esposa e as terras também. E a Bíblia diz que quando o Boaz foi lá e conversou com este homem falou: não, se é para ficar com a Ruth, eu não quero. Ela é moabita, não quero saber não. Então Boaz foi lá e a resgatou. Comprou as terras e comprou a Ruth para ser a sua esposa. A Bíblia diz que todo mundo foi resgatado, que todo mundo foi beneficiado, houve redenção. E essa palavra redenção, no original hebraico, é goel, é alguém encarregado de restaurar os direitos do outro e vingar os seus erros. Então, quando, por exemplo, alguém era escravo, e eu adquiria, então eu redimia, ou pagava para ele ser solto, estava redimindo essa pessoa, estava tirando dele o peso da culpa, das dívidas. Então este título é particularmente ou peculiarmente aplicado a Cristo. Ele nos redime, Jesus, de todo mal, pelo pagamento de um resgate. Quando nós cantamos aqui: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Então, uma mulher que era tida como amaldiçoada, como maldita por ser uma moabita, que sempre foi um problema para o povo de Israel, ela foi resgatada pelo Boaz. A Bíblia fala, meu querido, que nós também fomos resgatados, e por causa dessa atitude de amor, de compromisso da Ruth, para encerrar, a Bíblia diz que Noemi foi redimida da amargura para a alegria, porque agora a Noemi poderia ter netos através da Ruth. A Noemi acabou a amargura dela, porque o Boaz resolveu os seus problemas pertinentes aí a essa dor que ela enfrentava. A Bíblia diz que Ruth, ela foi redimida de ser estrangeira,
de ser alguém de fora do nosso país. Não, ela se tornou um dos nossos agora, e ela passa a fazer parte do povo de Deus. A Bíblia nos mostra que Boaz é redimido de estar sozinho, e passa a construir também uma família junto com a Ruth. E por fim, Belém, a terra do pão, é redimida da escassez para a abundância. A palavra de Deus nos fala que aquele que liberta a outro de uma dificuldade, perigo ou escravatura, usualmente com o pagamento de um resgate. No Novo Testamento, Jesus é visto como supremo redentor, quem deu a sua vida como resgate. Ele nos comprou com seu sangue carmesim lá na cruz do Calvário. Ele comprou para si povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, e constituiu eles como filhos de Deus, através do seu sacrifício, dessa oferta que ele fez ao Deus Pai, para resgatar das garras do diabo, todo aquele que estava perdido, amargurado, sozinho, falido. Ele restaura, resgata essas pessoas, coloca numa posição de honra. Sabe, meu querido, nós estamos muito abençoados, espiritualmente e materialmente. Nós estamos neste lugar. Quando você chega aqui, você é bem recebido. Lá no estacionamento, pessoas cheias do amor do Espírito Santo ajudam você a você estacionar o seu carro. Se alguém tiver dificuldade com o volante, o próprio diácono vai lá, pega o carro, estaciona. Por favor, vem para cá, é uma gentileza total. Aí você chega ali, Robertson, a pessoal da recepção está assim, boa noite, seja bem-vindo. Às vezes tem uma mãozinha assim, não tem uma mãozinha? Às vezes uma placa assim, né? Seja bem-vindo, volte sempre. Eu não sei se hoje tinha placa, hoje? Hoje tinha? Hoje não tinha, mas às vezes tem, não tem? Tem. Aí você ganha uma balinha ali, às vezes ganha uma balinha. Aí você se assenta num lugar confortável, com ar-condicionado. As pessoas te ajudam a escolher um lugar bom. Você é bem tratado aqui, você é amado nesse lugar, irmão. Eu creio que você é amado aqui. Tem lugar onde eu vou, irmão querido, que eu percebo que eu não sou desejado, não. As pessoas parecem que não querem que eu esteja ali. Deixam eu por último, não me ouvem, não me atendem, vêm atender com cara bravo. Não estou dizendo igreja, estou dizendo lugares públicos, né? Lugares comuns. Mas nós somos privilegiados. Tem muita gente que gostaria de estar nessa cadeira. Tem muita gente que gostaria de pertencer a uma família e não tem essa família. Tem muita gente que precisa ser resgatado. Tem muita gente que diz assim, pode me chamar de Mara, porque eu estou amarga, minha vida não serve, minha vida não presta, minha vida está tudo errado. Mas nós temos o privilégio de sermos amados, queridos, tratados. Por quê? Porque o Senhor nos resgatou da maldição dos nossos pecados, quando enviou seu Filho, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte. Ele nos resgatou do governo das trevas. A nossa mente agora é de Cristo, a nossa vida agora é para Deus. E tudo nessa história, irmão, fala em alto e bom som, que o nosso Deus é um Deus redentor. Quando você vai ao Rio de Janeiro visitar o maior patrimônio, a coisa mais linda é o Cristo Redentor que está lá. E aquelas pessoas que fizeram ali, estão declarando uma verdade para o mundo inteiro saber, que Cristo é o Redentor, mas Ele é o Redentor daqueles que se comprometem com Ele, com a sua palavra, com as suas promessas, que se entregam ao seu amor, e aqueles que fazem isso, passam a gozar da vida eterna e de benefícios maravilhosos, tal qual aconteceu com a Ruth. A Bíblia diz que a Ruth, então, que o Salmão gerou Boaz. O Boaz, a mãe dele foi Raabe. A Bíblia diz que Boaz, ele gerou Obed. Obed, a mãe de Obed foi Ruth. Quando Ruth começou a viver com Boaz, gerou um filho chamado Obed. O Obed gerou Jessé, e o Jessé foi quem gerou o rei Davi. A Ruth, uma moabita, alguém afastada do povo de Deus, do povo dos hebreus, ela foi redimida através de Boaz, que é um símbolo do Cristo na nossa vida hoje. Ela foi redimida e passou a ser uma tataravó, eu acho que é assim, do rei Davi, e de Davi veio o Cristo, o Redentor de toda a humanidade. Quando nós nos comprometemos com Deus, Deus, Ele abre os céus, Ele derrama misericórdia, graça, unção sobre a nossa vida, meu irmão. Que hoje você possa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para o Senhor.
Por muito tempo, algumas pessoas aqui eram comprometidas com a bebida alcoólica. Elas não conseguiam ficar sem a dita cuja. Outros eram comprometidas com o tabagismo. Outros eram comprometidas com o palavrão. Não sabiam dormir nem um dia, passar sem falar uma palavra torpe. Algumas pessoas talvez eram comprometidas com a vingança, outras com a fofoca. Se a gente não tiver um compromisso com Deus, a gente vai ter com alguma outra coisa. Talvez um artista, talvez um time de futebol. É possível que a gente, na necessidade de ter alguém para se comprometer, a gente se comprometa com pessoas doentes, com pessoas desvirtuadas. Mas hoje, Deus nos chama para falarmos como Ruth falou para Noemi: aonde você for, eu também vou. Aonde você ficar e repousar, eu também vou ficar. Aonde você viver, eu vou viver. O teu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Amém?